Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo informações muito importantes e cenas muito positivas que, sem maiores delongas, eu começo a compartilhar com vocês, porque elas dizem respeito a como anda o estado de saúde do presidente da República. Nas redes sociais dele, agora, as imagens exibidas são essas aqui. Eu peguei no UOL porque o UOL está ampliando um pouquinho mais, né? Então fica mais fácil da gente enxergar. Vamos ver aqui. O presidente conversando, sem apoio de nenhum instrumento, é uma bengala, está com a sonda ali no braço, e está com um curativo no cucuruto. A câmera aproximando um pouquinho, dá para ver. Mas Muito amor, muito amor. aí já dá para ver um pouquinho melhor quando a imagem aproxima, né? Mas ele está muito exposto, fazendo brincadeira com as pessoas, né? Se deixasse o presidente Lula, fugiria lá do hospital, né? Mas vai ficar ali de molho para poder sair tranquilo. Mas as imagens são é, muito claras, né, da situação como o presidente da República se encontra nesse momento. Eu vou conversar com vocês sobre esse fato e sobre outros tantos que estão acontecendo no Brasil nessa sexta-feira, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros e também para o nosso novo canal de cortes. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso novo canal, porque ele precisa de um número mínimo de inscritos para poder ser compartilhado pelo algoritmo do YouTube. Até lá a gente vai caminhando devagarinho, mas estamos indo muito bem. Então eu quero agradecer a todos vocês. Se você não está inscrito lá, se inscreva também, vou deixar o link aí e vamos seguir em frente. Bom, gente, depois dessa imagem do presidente Lula, as especulações sobre a saúde dele começam agora a ficarem mais arrefecidas, né? Esse assunto aí passa a ser um assunto secundário e provavelmente o presidente vai voltar até com muito mais energia. Certamente vai cuidar mais da saúde dele, vai evitar de ter um desgaste mais acentuado e a gente vem agora para um final de ano onde naturalmente as atividades vão ficar mais acalmadas, e com o começo do ano que vem, nós teremos certamente uma maior exposição do presidente da República nas redes sociais, na comunicação, sem que ele faça tantos esforços, e isso vai ser muito bom para ele, para a saúde dele, para a saúde do nosso país e para a nossa sanidade mental também. Então vamos desejar aí que tudo isso que está acontecendo agora funcione como uma mudança de chave no nosso país. Sobretudo em função de estarmos, nesse momento, reféns daquilo que se chama mercado. E o mercado, realmente, se ele continuar a proceder como ele está procedendo, ele vai atrasar o nosso país, vai atrasar a condição de vida do povo brasileiro e vai sabotar o governo Lula, abrindo porteiras para que um oportunista, um vigarista de plantão volte para representar e atender cada vez mais os interesses do mercado, como fez o desgoverno anterior, quando teve ali o testa de ferro, o principal membro desse sistema financeiro, o Paulo Guedes, comandando de fato o Brasil. Porque o outro, o inelegível, era apenas um criminoso, um reles batedor de carteiras, batedor de ladrão de joias, no português claro, da Polícia Federal, que ocupou aquela posição ali para engrupir muitas pessoas no nosso país. E os desdobramentos dessa Orcrim continuam ainda dando trabalho para as criaturas, né? Polícia Federal ouviu Valdemar, juiz e assessor de Bolsonaro, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Gosto aqui de sempre enfatizar que nós estamos cobrando sempre diretamente a Procuradoria-Geral da República através de representações como cidadão, que eu sempre tenho feito à PGR. E a última foi uma solicitação de uma entrevista com o Procurador-Geral da República, e até gostaria de saber se outros canais grandes de televisão, os canais aqui nas redes sociais, têm esse tipo de insight também, né, de convidar o Procurador-Geral da República para falar o que faz a instituição que ele preside, que ele comanda. O que é que essa instituição está fazendo em relação àquilo que determina a Constituição Federal? Os criminosos que nós vimos aqui no nosso país cometerem tantos crimes, qual é a perspectiva da Procuradoria-Geral da República fazer aquilo que a Constituição determina? Que eles protejam a sociedade, o Estado brasileiro e responsabilizem esses criminosos. Então, estou aguardando a resposta da assessoria de comunicação da PGR
e que, às vezes, parece que não existem, né? Parece que eles não monitoram as redes sociais e tal, porque já podiam ter dado uma resposta, né? Se o procurador vai poder me dar uma entrevista, se ele participa de live, se ele quer que eu vá lá, até vou para Brasília conversar com o procurador, a gente grava lá uma entrevista. Será a maior satisfação aqui desse nosso portal, né? Bom, enquanto isso, a Polícia Federal continua a antecipar-se a uma sugestão que o nosso portal está fazendo de governo federal criar o Disque 171, para que todos os cidadãos que tiverem conhecimento de alguma falcatrua liguem para o governo informando que está havendo uma situação assim ou assado, para que a polícia chegue lá e faça a prisão como está fazendo nessa última semana, pegando um monte de larápio, gente, e a dinheirama aparece viva, né? Ninguém nem opera tanto com dinheiro vivo, exceto gente que lava dinheiro, gente que subtrai dinheiro ilícito. Washington Reis, prefeito de Caxias, e 12 vereadores, entre eles a filha de Fernandinho Beiramar, são alvos da operação da Polícia Federal. E aí as as fotografias, né, sempre aparece a sacolagem de dinheiro, né, sacolas e mais sacolas de dinheiro. Gente, é um negócio impressionante. De onde vem esse dinheiro? Vem do seu bolso, do meu bolso, vem do povo brasileiro, né? Então, se o governo federal instituir o programa que eu disse para vocês, é simples de ser constituído, né? Um Disque 171, olha, com agentes da Polícia Federal, um call center para anotar, registrar, enfim. Vai ter muita gente que vai se arrepender de ter feito falcatrua no nosso país. Bom, a Gleisi Hoffmann continua a criticar o que está acontecendo aqui no nosso país no campo da economia. E aí é o seguinte, a gente vai ter um grande paradoxo, porque a Gleisi é a presidente do PT. Logo, logo o PT vai ter um outro presidente, ou presidenta, né, como muitas pessoas gostam de dizer. E esse partido vai ter que criticar o governo, que determina, inclusive, a posição desses quadros na área da economia. Porque não dá só para ficar fazendo uma crítica a uma instituição sem cobrar quem tem influência sobre essa instituição, como é o governo. O governo pode ter uma ação mais direta em relação ao Banco Central, com toda independência, e, na pior das hipóteses, se não tiver jeito algum, a possibilidade de se convocar um plebiscito para reverter essa posição do Banco Central em relação ao governo brasileiro, que é um banco que controla uma série de coisas nevrálgicas e que atua contra a direção política do governo. Esse governo quer melhorar a situação do povo, quer distribuir melhores condições de vida, respeitando uma série de parâmetros ainda do neoliberalismo, mas isso, para essa gente do mercado financeiro, é muito pouco. Eles querem ver o sangramento do povo brasileiro. E aí é o seguinte, aí o governo vai ter que ficar com uma posição mais firme. Ou capitula, ou incorpora tudo aquilo que está sendo determinado pelo Estado e joga depois o governo nas mãos de um aventureiro, joga nas mãos da direita, ou simplesmente tem enfrentamento maior, faz um plebiscito, faz uma pauta com um referendo, toma uma atitude política para continuar a avançar e continuar a fazer algo que melhore a condição do povo brasileiro. Então aqui a Gleisi Hoffmann está lembrando que sim, porque essa taxa vai elevar em 150 bilhões a conta de juros da dívida, mais que o dobro do que será poupado com as medidas do Congresso. Então quer dizer, o governo Lula se espicha para um lado, um desgaste violento, para economizar 70 bi, e só aumento de juros vai surrupiar 150 bilhões do povo brasileiro. Então, gente, mas nosso espaço está aqui para isso, né, para a gente jogar luzes sobre essas questões. O jornalão aqui, o Estadão, continua a dizer, né, que está pouco, tem que tirar dinheiro do povo brasileiro para jogar na mão de banqueiro. Em linhas gerais é isso. Já comentei com vocês a composição do Banco Central e falei também sobre o inelegível ter traído Braga Neto e o general Heleno com essa postagem aqui, gente. Um negócio incrível, né? O Bolsonaro literalmente botou aqui os dois na fogueira, né? Da Santa Inquisição da extrema-direita. Se você não assistiu o vídeo, assista, porque está claríssimo aqui que o Bolsonaro está, mais uma vez, se acovardando e colocando a responsabilidade do golpe que estava em curso aqui no Brasil no colo do Braga Neto e do general Heleno. E aí o Bolsonaro, onde ele toca o dedo, tudo apodrece, tudo fica ruim. Aqui um
um companheiro, né, da extrema-direita de primeira hora está reclamando aqui que o casamento dele acabou. Primeiro divórcio por causa de Bolsonaro, diz blogueiro Oswaldo Eustáquio. Olha só, Oswaldo Eustáquio, tenho certeza absoluta que não foi o primeiro divórcio por causa de Bolsonaro, não. Muitas famílias foram separadas por conta da insanidade dessa criatura. O veneno que foi disseminado por todos os lados aqui na sociedade brasileira, que criou um sentimento de ódio que a gente nunca tinha vivenciado no Brasil. Nunca tivemos esse tipo de experiência aqui no Brasil. Oswaldo Eustáquio troca a esposa por Bolsonaro. A manchete aqui está fazendo até uma ironia, né, sarcástica, né? E esse ambiente todo, odiento, hoje tem uma matéria muito interessante com o Gilberto Gil, vai ter uma entrevista dele logo mais na televisão, onde ele lamenta isso também, né? Gilberto Gil nunca imaginou que seria odiado. Esses tempos chegaram. Gente, um artista que prega o amor, prega coisas ligadas à natureza, o humanismo, os direitos das pessoas serem felizes, e que leva a arte. Uma pessoa dessa nunca consegue se imaginar sendo objeto de ódio. Como que alguém pode odiar alguém, uma pessoa, que está pregando coisas boas, está pregando a solidariedade, os sentimentos legais, as músicas são sempre músicas que elevam os espíritos das pessoas. Aí, de repente, quando chegou esse bolsonarismo, os artistas passaram a ser odiados por essa gente. Essas pessoas ficaram insensíveis, passaram a odiar as obras dos artistas, passaram a não escutar mais as obras, começaram a não ir mais a cinema, a assistir mais os espetáculos e a irem a teatro, se bem que grande parte já não ia mesmo, né? Então essas pessoas se embruteceram, ficaram figuras cada vez mais insensíveis, e isso faz gerar no nosso país esse tipo de sentimento dessa gente insana no Congresso Nacional, que está tentando jogar o nosso país de volta para a Idade Média. Para fechar o nosso papo de hoje, eu comentei com vocês que essa extrema-direita, eles querem trazer a Idade Média de volta, né? E para eles seria muito interessante que tivéssemos aqui no Brasil um conjunto de sanções típicas das ordenações filipinas, quando o rei de Portugal era Filipe, e as normas lá do direito penal previam penas como essa aqui, ó. Morte cruel, considerada a pior de todas, todos os tipos de tormentos eram impostos, morte mediante tortura. Isso aí é o pessoal aí do bolsonarismo, né? Morte atroz, acrescimento à morte de alguma outra pena, como queima do cadáver, confisco de bens e esquartejamento. Morte simples, que era morte legal, né? Morte sem tortura. Morte natural, sentença mediante enforcamento. Morte natural para sempre. O português tem umas coisas engraçadas, né? A morte cruel, a morte atroz, a morte simples, a morte natural e a morte natural para sempre, que era além de enforcado, o cadáver ficava exposto até que apodrecesse na forca. Pois é. Esses tempos todos que foram banidos pela civilização, parece que estão incandescentes ainda na cabeça dessa gente da extrema-direita. Mas o Supremo Tribunal Federal não deixará essas figuras todas ficarem deglutindo esse veneno aí, depois jogando para todos os lados na nossa sociedade, não. Para isso existem instituições. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!